querida amiga, querido amigo. Estamos aqui então para iniciarmos de maneira mais clara o estudo do livro em si que abordamos no vídeo anterior referente ao prefácio. O livro, destacando então, é o Em Torno do Mestre. É um conjunto de textos que foram compilados através de crônicas produzidas por Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, um importante trabalhador espírita do século XX, nascido em Piracicaba, trabalhador incansável ao longo de sua encarnação e, naturalmente, em todo o tempo que se pode estar conectado com o Cristo. Dele e de sua produção, que foi muitas vezes lançada a lume devagarzinho nos periódicos espíritas, o Reformador da FEB, depois tudo ajuntado, analisado, revisado pelo Dr. Romeu Camargo, tivemos então a oportunidade de conhecer o conjunto dessa obra como segundo livro de sua lavra, denominado então Em Torno do Mestre. Cabe aqui a gente destacar que esse estudo ele pode ser acompanhado sequencialmente. Cada vídeo, à medida que for sendo produzido, pode ser utilizado como continuidade do anterior. Mas é importante que a gente ressalte que também é possível partilhar dessas reflexões de forma aleatória, porque como foram crônicas produzidas e publicadas ao longo de um determinado período de tempo na imprensa espírita e depois ajuntadas, como a gente já disse, não vai sofrer nenhum perigo de coerência ou de entendimento quem optar pelo gosto do título, pelo tema central mais afim, que lhe seja compatível naquele momento em que vá então refletir. Fica então o nosso convite para que siga conosco, vamos aí devagarzinho, lembrando daquilo que os Espíritos disseram a Kardec em O Livro dos Espíritos: Deus ama a simplicidade em tudo. Para além, é claro, das nossas limitações, mas sempre bebendo naquela fonte simples, original e genuína que o Evangelho. Simples, porém não rasa, muito profunda, totalmente prática, e que Vinícius, esse educador de almas, teve uma habilidade, uma maestria de maneira incomparável em traduzi-lo ao grande no pequeno, como ele mesmo denomina as duas partes de seu livro: seixos e gravetos, limalhas e tudo mais aquilo que a gente poderia considerar como migalha do alto, mas aquela migalha não como resto, mas como partícula fundamental, elemento que agregado forma uma essência, algo maior. E não seria este algo maior a verdade das leis divinas, a verdade que Jesus veio nos trazer e que, de acordo com a cota do nosso entendimento, vamos então nos aproximando dela, compreendendo-a, percebendo-a em nossa vida e a aplicando no nosso dia a dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, quando ele respondia a Tomé a uma pergunta que ele fez ali naqueles momentos finais, antes de ser entregue aos que o julgariam de uma maneira muito criminosa e imparcial e acabariam levando ele até a cruz. Vamos então dar entrada no texto
e devagarzinho penetrando naquilo que é coerente com a doutrina espírita, neste manancial abundante que nós temos pela produção mediúnica, pela produção de encarnados, fiéis à codificação, sem criar, como nós dissemos já, o polemos, a guerra, mas sim trazendo com muito fundamento aquilo que parece ser repetido, parece ser cansado, mas ainda é tema novo. A novidade, como dizia Chico Xavier, a novidade ainda é o Evangelho. Esse primeiro capítulo, ele se chama O Pai e o Filho. E aqui nós temos, ao longo de uma bela conversa, poética inclusive, reflexões de uma forma muito claras em relação à jornada do Espírito. O título do capítulo é justamente este, O Pai e o Filho, e essa conversa que o filho vai tendo com o pai, o filho naturalmente a alma que vai progredindo ao longo das eras, e o pai é Deus, obviamente. Nesta conversa dividida em 5 etapas, nós percebemos de uma forma muito clara, muito perceptível, o nosso próprio progresso. Nossos enganos, nossas ilusões, pressões que colocamos em nós mesmos, na ânsia do desejo, na satisfação em torno da matéria, buscando a felicidade naquilo que perece, naquilo que passa, naquilo que não dura. E, por extensão, nos descuidando, infelizmente, do que é eterno, do ajuntar o tesouro no reino dos céus, aquele tesouro que as traças não roem, os ladrões não roubam, porque também muitas vezes esquecemos que o reino dos céus está dentro de nós, conforme o Evangelho de Lucas nos aponta. Não vem com aparências exteriores, então esse tesouro deve ser sempre aumentado e vigiado no nosso mundo interior, enriquecido e cuidado, mas não aquele tesouro que fica trancado somente para a contemplação. É aquele tesouro que, multiplicado, movimenta a economia da localidade, traz bonança, traz fartura, traz progresso. Um mundo interior enriquecido com as palavras da Boa Nova tornam a pessoa que alimenta essa alma com as palavras de Jesus uma pessoa colaboradora da comunidade da qual ela está inserida. Talvez ela não seja aquele elemento que mude o mundo globalmente, mas por ela pensar localmente, ela consegue atuar de maneira positiva aonde ela teve a oportunidade de reencarnar. Infelizmente, o nosso companheiro aqui, esta alma, não teve essa noção muito cedo. Demorou e precisou passar por algumas experiências antes até reconhecer o que é realmente a verdadeira fome da alma e a nutrição adequada para o nosso crescimento espiritual. Vinícius destaca no cabeçalho deste capítulo o versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Portanto, nós estamos ali no coração do Sermão da Montanha, ali na questão das bem-aventuranças. Especificamente, quando Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Aí, inevitavelmente, nós remetemos ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali naquele item 3, quando nós lemos com maneira muito atenciosa a respeito do homem de bem, os bons espíritas logo em seguida, no item 4, mas do início ao fim, o capítulo é, de fato, um tratado sobre a perfeição moral.
Perfeição moral esta que vem sido abordada desde o Livro dos Espíritos, quando Kardec dedica um capítulo praticamente sobre isso na terceira parte, quando toca sobre as leis morais, e ali depois já se aproximando da quarta parte, das esperanças e consolações, tanto as presentes quanto as futuras. Começa então o nosso amigo dizendo assim: Pai, que queres, filho? Procuras-me com tanta insistência? E o filho responde então: Quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata. Aspiro a ser um creso. Creso é um homem registrado na história como um rei muito rico da região ali onde hoje nós consideramos a Turquia. E ele ficou tão famoso na história como um ser que tinha tudo, mas queria mais, que a sua figura chega a se confundir com uma personagem mitológica, que é o rei Midas, que no que ele tocava, aquilo se transformava em ouro. E, naturalmente, nesse desequilíbrio de transformação material, isso deixa de longe de ser uma benesse, um benefício, uma bênção, para se tornar um castigo. De início, é uma imagem muito chocante para nós, que quando a gente para pensar nos movimentos rotineiros da vida, é impossível que alguém se comporte assim, pois quando ele colocar a mão na comida, ele sequer vai ter condição de levá-la à boca, porque aquilo vai se tornar ouro. Então não vai nutrir sequer o seu corpo físico. E a alma muito menos, porque a alma não depende desses recursos materiais para ser feliz. E sim, esses recursos materiais dependem da alma lúcida que lhe dê boas direções para que, saindo da neutralidade, seja positivada em prol do serviço caritativo, com altruísmo, com muito amor, especialmente aqueles que mais sofrem nessa terra, as coisas mais básicas, não têm, uma carência que só mesmo os olhos veem quando vão aos locais em que situações ainda assim existem em pleno século XXI. Este homem, então, esta alma queria riquezas, riquezas materiais. Faz a comparação ainda com o rei Creso. E o pai, talvez aqui assemelhamos ele ao pai da parábola do filho pródigo, acaba cedendo a parte da herança àquele filho. Responde então: Dar-te-ei o que pretendes, filho. Porém, previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. O pai concede: Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bater, vos será aberta a porta. O pai concede. Ele concede como recurso educacional para que aquele ser perceba naquilo que lhe foi cedido, que foi concedido, que lhe foi outorgado, elementos fundamentais para a sua tomada de consciência. Muitas vezes, nós pensamos que só a dor causa sofrimento. Ainda raras pessoas, principalmente quando encarnadas, conseguem reconhecer também no prazer um recurso educativo tão sério quanto a dor. A dor muitas vezes é dominada com anestésico, com analgésico, com calmante. Mas o prazer não. O prazer, naquele caráter vicioso que ele carrega, ele acaba nos distraindo e levando-nos longe demais
do que imaginávamos poder ir. A dor, rapidamente nós queremos afastá-la do nosso ser. O prazer, ao contrário, nós o atraímos, nós o buscamos, a tal ponto que, enfim, é ele que nos busca. E aí já não conseguimos considerar quem é refém do quê. Se nós, que agora não sabemos mais viver sem aquilo, aquele algo, ou se o prazer sem nós parece ser menos alegre, menos divertido, menos cumpridor daquilo que é a sua função. Logo, este homem, ainda muito desejoso das riquezas, por onde ele joga a sua prioridade, a gente vê o que ele falta. Falta-lhe a percepção do lado espiritual da vida, do verdadeiro lance da vida. Ele se perde ao achar que as riquezas exteriores vão lhe trazer a satisfação, o atendimento dos seus sonhos. Não lhe passa pela cabeça que, como Jesus um dia nos narrou pela parábola do rico insensato, pode ser que quando ele ia juntar toda aquela safra boa, toda a produção excedente, em celeiros maiores, porque ele mandou derrubar os que tinha e construir maiores, e dizer para si mesmo: alegra, festeja, come, bebe, folga, até que então, no ápice do seu egoísmo, pela sua fartura, nada dividida, ele então ouve dizer: insensato, esta noite pedirão a tua alma. Nós produzimos ações em determinado intervalo de tempo, mas reconhecendo que essas ações necessitam muito bem ser escolhidas, muito bem tomadas, no caráter de decisão, porque como o tempo é uma outorga, considerando o nosso processo encarnatório, há tempo de chegar e há tempo de partir, não sabemos a hora certa. Mas sabemos que quando chegá-la, levaremos aquilo que nós adquirimos e desenvolvemos enquanto espiritual que nós somos, seres espirituais. O homem só pode levar deste mundo aquilo que é seu, aquilo que é do espírito, tudo da alma, nada do corpo. Matéria fica no mundo material. No espírito, no mundo espiritual, vai aquilo que é fenômeno moral, virtudes, forças da alma, as habilidades que vão sendo desenvolvidas na nossa personalidade, mais paciência, mais coragem, mais sensibilidade em olhar a dor do outro, mais equilíbrio em adotar este ou aquele hábito que parece ser alegre, nutridor do que nós buscamos enquanto matéria de felicidade, mas que, no entanto, acaba nos escravizando. Dar-te-ei o que pretendes, filho, porém previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. E realmente, ele volta e o pai, mais uma vez, está ali, prestativo como sempre. Este Pai nosso que estás nos céus, em todas as terras, em todo o universo, que é a sua criação. É interessante este texto de Vinícius que, ao mesmo tempo que a gente se reconhece na pele deste personagem, daquele que pede
e aqui já estamos no segundo nível, no segundo pedido dele, nós temos também a possibilidade de reconhecer atributos da divindade, a sua misericórdia, a sua consideração tão amorosa por nós, este amor que não temos capacidade de descrever, de definir, a não ser dizer aquilo que está na primeira carta de João: Deus é amor. Deus é amor. Mesmo que pareça que ele está entrando aqui no jogo da alma que ainda é distraída, se ilude, se envaidece, por isso atrasa seu próprio progresso, mas Deus é amor, porque o amor educa. O amor não pune, não castiga, não condena, não afasta, não destrói. O amor educa. E Deus nos educa. O que nos cabe é ter a percepção dos recursos educativos que estão em nossas mãos. A reencarnação, por exemplo, como um dos grandes recursos educativos, um grande recurso da justiça divina. Pode que aqui muitas vezes cada pedido desse equivale a uma encarnação. Mas, com a aceleração do nosso progresso que o Espiritismo nos possibilita, por uma visão mais clara do Evangelho de Jesus, é bem possível que com o emprego de força de vontade em nossa vida, venhamos a passar por todos esses estágios. Mas é bem possível que dentro de uma própria encarnação consigamos nem sempre superá-los, mas ao menos aliviá-los, amainá-los, para que, chegando o momento de volta ao plano espiritual, tenhamos aquela satisfação que um filósofo da Roma Antiga dizia: tenha o prazer de ver os seus vícios morrerem antes de você. Nós, que somos espíritas, que somos cristãos, sabemos que, se não resolvido aqui, mais cedo ou mais tarde, do lado de lá ou do lado de cá, seremos chamados a analisar a questão e a resolvê-la. Para cada problema, teremos que buscar a solução. Então, se aquilo já nos bate à porta da consciência, nada mais justo do que colocarmos ela na mesa de trabalho para reflexão e resolução. Aqui estou, filho. Que desejas de mim, uma vez que me buscas com tanto interesse? E o filho diz: quero saúde, força, vigor físico, resistência. Invejo os Hércules, os ursos, os titãs. Mais uma vez ele faz comparações com outros personagens, com outros indivíduos, para demonstrar que ele utiliza-se de determinados parâmetros. Ele mede o que ele quer através de alguém que na visão dele já é. E naquilo que o ser é, ele considera que aquele ser é feliz, que aquele ser é completo, ele é íntegro, ele é vitorioso. E o pai responde então: terás o que solicitas de mim, filho. Ou seja, terás a saúde, terás a força, o vigor físico, a resistência. Ainda há assuntos relacionados ao campo material, né? Ele está aqui pedindo saúde e força física. Se no pedido anterior ele pedia as riquezas materiais, agora ele roga por saúde e força física. Ele não diz para quê. Se para festejar mais, se para curtir mais a vida no clima da diversão, ou se para trabalhar, o que indica possivelmente que não, mas ele roga que lhe é concedido. Mas o pai mais uma vez adverte: não obstante, advirto-te, de novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. Com as conexões naturais que a gente vai fazendo ao Evangelho, é inevitável a gente recordar da parábola do semeador. E aí nós ficamos imaginando os variados tipos de solo, aquele solo pedregoso, aquele solo espinhoso.
Enfim, até então aquele solo que tinha capacidade de produzir, com variadas proporções, mas produzia. E assim é o terreno do nosso coração. A cabeça, nossa, muitas vezes não progride na mesma velocidade do coração. O coração, infelizmente, costuma ficar mais devagar no ritmo do, da conquista, da aquisição, do amor vitorioso em si. O intelecto, ele chega muito rápido, desenvolve-se muito fácil. O campo do saber facilmente satura-se, incha a pessoa através da vaidade. Já o coração, nas conquistas que ele vai adquirindo ao longo da leira evolutiva, é como que ele clamasse: o saber para mim não é tudo, não basta, ou talvez não é o melhor caminho. O meu progresso se faz pelo sentir. É pelo coração que sente, é pelo sentimento. É o sentir-se filho de Deus, é o sentir-se espírito imortal, é o sentir-se no lugar do outro, até mesmo para o gesto mínimo que seja de caridade, talvez material, mas que passa despercebido nos auxílios que acabam se tornando automáticos. Estou, na minha mentalidade, ajudando aquela pessoa, mas estou ajudando ela da maneira que eu acho que ela vai ser feliz? Ou me permito e permito a ela que me diga se assim para ela está bom, se assim ela se sente feliz? Uma acolhida que de fato é natural e não algo formal, de formulário, de papel, de burocracia. A caridade talvez surja artificialmente no nosso coração. São gestos que no início podem parecer forçados, ritualísticos, automáticos, mera aparência. Mas é necessário que a criatura invista naquilo. Invista sempre de forma consciente, percebendo onde está acertando, onde está errando, o que o coração está sentindo, o que a pessoa com quem ela trava contato e ajuda e auxilia se sente. E como esta pessoa que atende o outro, ou seja, é recurso de Deus na vida do outro, sente-se também. Para que possa medir a noção do quanto é instrumento na face da terra, que talvez não passa de ser um mero transmissor. É isso que nós somos. Um transmissor das criações de Deus. Um distribuidor. Já que a gente vai reconhecer que cada um dá daquilo que tem, muitas vezes aquilo que a gente dá ao outro nem é da gente. Chegou às nossas mãos. E o que a gente faz é passar para frente. Para alguém que de fato precisa. Ele, infelizmente, aqui o nosso amigo, pediu saúde, pediu força, pediu vigor físico, pediu resistência. Mas não disse que era para enfrentar o sofrimento da vida, as provas, as expiações. Porque quando ele compara a Hércules, aos ursos, aos titãs, ele se compara a semideuses, que tiveram ali que enfrentar monstros, feras, animais, desafios, testes, mas que, no entanto, eram semideuses, eram criaturas para além da nossa humanidade. Logo, ele visava poderes que lhe mantivessem superior aos demais. Ainda não tinha na visão o
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. E vamos para o nível 3. Digo nível porque ele vai progredindo também nos seus pedidos. Parece que talvez essa alma está um pouco atrapalhada, distraída. Sim, com certeza vai estar. Vai perceber que está, principalmente ao gozar dos recursos que ela solicitou. Mas não deixa de ser um avanço. A experimentação na vida é um avanço, desde que o ser saia daquele círculo vicioso e então consiga olhar para a vida mais além daquele viés que ela vem carregando talvez ao longo de várias encarnações. Ela consegue ver que a verdade está em toda parte, que vários são os caminhos que nos levam a Deus. Por isso Kardec destacava: fora da caridade não há salvação. Não é fora desta filosofia, desta ciência, desta religião, mas fora da caridade. Porque mais importante do que tudo é o amor, é o bem, como nossa religião pessoal, como aquilo que parte de nós em direção à vida, ao mundo e ao próprio Deus como nosso Pai, que está sempre aqui nos mantendo, nos instruindo, nos sustentando. E olha ele aqui mais uma vez. Eis-me aqui, filho. Por que estás assim aflito e me chamas com tamanha impaciência? Então aqui o diálogo avança de tal maneira que o pai já consegue detectar no filho, nessa alma que está na leira do progresso, que pediu recursos materiais, que pediu vigor físico, resistência para o corpo, força física. Agora, no entanto, ele já vem aflito e com tamanha impaciência. E o filho, longe de ser porque ele pediu riqueza e força física, a sua aflição e a sua impaciência é porque ele quer mais ainda, quer outra coisa. E agora o seu pedido gira em torno do poder e do domínio. Pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças. Tenho por modelos Napoleão e Júlio César. Como a gente disse, ele vai sempre parametrizando com personagens históricos ou mitológicos. E aqui, pela ânsia, pela ganância que ele apresenta de governar, de dominar os outros, de possuir os outros pelo poder, ele acaba apresentando a Deus duas figuras que para ele se tornam ideais: Napoleão e Júlio César. Talvez não seja necessário a gente voltar na história do mundo e recordarmos o que essas duas personalidades representam ao longo do avanço da civilização. Todos nós já ouvimos, mesmo que seja uma vez na vida, o nome desses dois personagens históricos. Napoleão e Júlio César foram marcos divisores, tanto no Império Romano quanto depois junto ao povo francês. Trouxeram novos tempos, mas trouxeram também mudanças muito drásticas, tanto coletivas como individuais. Guerras, batalhas, mortes, quedas e vitórias giraram em torno desses personagens. E isso faz com que a gente acenda o sinal de alerta, porque ao desejar agora algo que não envolve somente o eu, mas o nós, a coisa fica muito séria. A lei de causa e efeito age de forma muito potente e, embora a misericórdia do Pai,
toda causa tem a sua consequência. O pai então responde: será deferida a tua petição, filho. Contudo, permite que te observe. De novo me demandarás, porque não te sentirás satisfeito. Não satisfaz. Não basta encher o próprio coração daquilo que o mundo oferece e buscar dominar outros corações, pensando que nessa prepotência, nessa petulância, nessa arrogância, teremos então um prazer. Só se for mórbido, devotado ao mal, inteligência mal direcionada, afastada do Cristo. Aí sim, será uma alma perdida por tempos, quem sabe, longos, até que reconheça que vivia na casa do Pai. Na casa do Pai tinha tudo, mas precisou ir ao mundo e no mundo perder tudo e reconhecer a sua verdadeira genética, a sua verdadeira herança divina. É a parábola do filho pródigo. Vemos aqui um paralelo muito relacionado à parábola do filho pródigo. Nesta jornada evolutiva em espiral, várias vezes a gente estaciona nela, não retrocede, não recrudesce, mas estacionar sem o Cristo é a mesma coisa de nos afastarmos, de voltarmos atrás. Se temos o Cristo nos ensinando lições tão claras, é a hora, é a chance de reconhecermos no Evangelho a melhor bússola, o melhor roteiro para o nosso processo de avanço espiritual. E ele segue. Mais ainda, mais um nível, mais um pedido atrapalhado. No quarto nível, agora o tema é a glória e a fama. E o pai diz: por que bates assim, sofregamente, nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma-te e fala. E o filho então faz a sua petição: Pai, sou ávido de glórias, a fama me fascina, a notoriedade me arrebata. Nenhuma alegria terei enquanto não lograr este meu intento. Quero perceber sobre a fronte a coroa de louros que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores célebres. Anelo, quer dizer, desejo ser Camões, Cícero, Hipócrates, todos os espíritos que, pelos seus talentos intelectuais, sejam na poesia, na oratória, enfim, ficaram marcados ao longo da história como almas desenvolvidas, almas avançadas, e por aquilo que foram e por aquilo que fizeram se tornaram famosas, a tal ponto que hoje a gente muitas vezes denota conhecimento do nome e não sabe o que esta pessoa de fato fez quando naquela encarnação. E o Pai diz então: serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, aviso-te que de novo voltarás à minha procura. Por isso que não te sentirás satisfeito. Não se sente satisfeito. É impossível. Com fama, com vaidade, com recursos materiais, com a resistência física, simplesmente para dizer que eu sou mais forte que o outro, na dominação de corações alheios, na violentação das consciências, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nada disso é felicidade. Seria o mesmo que considerarmos a felicidade no depósito das coisas exteriores. E a felicidade não são coisas exteriores. A felicidade é um estado de alma. E para uma alma ser feliz, é preciso que ela esteja em paz, que ela entenda o amor, que dissemine este amor. É claro que, voltando ao versículo inicial que deu origem a este diálogo, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é claro que há uma proporção que vamos aí respeitar. Como o vosso Pai.
na proporção devida do nosso grau evolutivo. Mas é possível sempre ser. É possível sempre reconhecer o que é a prioridade para o espírito e o que deve então ser desenvolvido. Pensar que a felicidade está em tudo isso que este companheiro pediu é ver que ele, na verdade, queria agarrar as nuvens que passam no céu. Algo do tipo: as nuvens mudam de forma num piscar de olhos. E todos sabemos que elas são impossíveis de serem cercadas, limitadas, presas. Posse ali não existe. É para fluir, é para passar. O objetivo é outro. A mesma coisa acontece conosco em relação às ofertas da terra. Quem diria, se nós não pensássemos que as ofertas da terra, os seus recursos, também são as dores, os problemas, os desafios, os desafetos, as dificuldades em geral, todos os campos da nossa existência. Estes, sim, são os pedidos genuínos, produzidos, provocados, quando então a gente se prepara para mais uma vez mergulhar na carne. Uma vez ligados ao corpo, nós então facilmente distraímos e acabamos não percebendo que a matéria ainda tem um grande poder sobre o nosso espírito, talvez com fé vacilante, talvez ainda necessitado de conhecer as palavras celestiais que Jesus nos traz. Isso me faz recordar Neio Lúcio, em Jesus no Lar, no capítulo 6, quando ele fala a respeito dos instrumentos da perfeição. Ali, eu tomo a liberdade para citar, como está escrito no texto, ele destaca, através da boca de Jesus, que o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Ou, como o ditado popular já deixou de forma tradicional, Deus não nos dá cruz mais pesada que o ombro consegue carregar, consegue suportar. Os problemas da vida, ao serem percebidos com uma ótica daquele ser que sabe que daqui para frente é eterno, que mata o corpo, mas o espírito continua sobrevivendo, por isso imortal, ele desenvolve em si uma capacidade de gratidão. E quem agradece não tem tempo para pedir, não tem tempo para reclamar. Está claro, sim, em o Livro dos Espíritos, que nas finalidades da prece vamos reconhecer o pedir, o agradecer, o louvar. Mas o agradecimento vai tomando conta de tal forma da nossa vida como um todo, que agora se torna uma capacidade, uma visão mais ampliada de ver o quão rico nós somos. E se eu me sinto rico, se eu me sinto contente daquilo que tem chegado às minhas mãos, sejam de recursos materiais, sejam de recursos morais, para que pedir mais? Não seria mais conveniente se eu buscasse desenvolver aquilo que em mim já se encontra como germen? E se aquilo for de fato direcionado no caminho do bem, obviamente a divindade vai me possibilitar maiores recursos, em maiores quantidades, aprimorando a qualidade, naquela presença espiritual que nunca nos falta. Nas companhias espirituais, por exemplo, que nós vamos atraindo pelas intenções que alimentamos no nosso coração, como dizia o professor Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Nós somos ricos de amizades espirituais e precisamos reconhecer isso.
Mas precisamos então também reconhecermos que sozinhos nós não fazemos nada. Então, é impossível que alguém se diga sem recursos, mas aquele que estiver na fome física, na sede e no frio, este é nosso dever fundamental de irmos atrás e o alimentarmos, e o vestirmos, e o acolhermos. Ainda que as nossas capacidades sejam parcas, que os nossos recursos sejam limitados, mas nós não podemos ignorar. Isto não. Se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Ainda dei o Lúcio. E o tempo e as experiências transformaram este nosso irmão. E o pai, paciente como sempre, diz: aqui estou, filho. Pede o que desejas. Dize o que pretende de mim. E o filho então finalmente responde: Pai, quero amar e ser amado. Sinto incontido o anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Vejam que aqui é como se fosse uma estrada de Damasco para ele. É o Saulo se tornando Paulo. É aquela luz que um dia nos cega, nos resplandece, mas que com a grande beleza dos Ananis em nossa vida, com auxílio espiritual, vamos nos reerguendo, voltando a enxergar, mas naquele enxergar de que eis que faço nova todas as coisas. Não que as coisas se tornem alteradas, mas a nossa visão agora vê de uma forma diferente. Cada pessoa em nossa vida, cada ato em nosso comportamento, cada hábito que a gente vai desenvolvendo, o tempo, enfim, da nossa existência na Terra. Quero o amor, diz ele, sem restrições, ilimitado, infinito. Quero amar com toda a capacidade de meu coração. Assim como os pulmões sadios respiram na floresta, nos montes, nos campos, nos bosques, meu ideal, Pai, e aqui a grande diferença agora dos outros parâmetros que ele utilizava, agora não Camões, não Hipócrates, não Cícero, com todo respeito, é claro, não Napoleão, não Hércules, não Júlio César, mas meu ideal agora, Pai, é o Filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. E o Pai então responde, regozijando-se, como aquela ovelha perdida que volta ao aprisco: Sê bendito, meu filho, terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante serás uno comigo. É aquilo que a gente reconhece, então, como síntese das nossas reflexões deste capítulo, o que está no versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. O ser, então, se unifica com a divindade porque ele reconhece os seus atributos divinos. Ele percebe que sem o amor, nada. Que sem a paz, não vai, não flui, não desenvolvemos. Que é Jesus, o modelo, o guia, o tipo mais perfeito, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. E que ele é e ainda será, e prevalecerá ao longo das nossas existências carnais, no tempo errante em que nos encontraremos no mundo espiritual, o símbolo maior de comunhão com o divino, que entendeu as leis divinas, que as pratica e que reconhece nelas a felicidade genuína,
o amor infinito, que quanto mais se divide, mais reparte, mais multiplica. E a forma mais bela de se viver. Fica então, meus amigos, essa reflexão, de minha parte muito pobre, mas ao mesmo tempo de coração, sobre este diálogo que me encanta profundamente. Quando Vinícius o escreveu, ele foi muito feliz e muito inspirado. De tal forma que aqui estamos, quase 100 anos depois, abordando esta obra e vendo a sua atualidade, a sua utilidade e a nossa necessidade, porque caminhando por esses variados estágios, agora estamos nos aproximando mais deste quinto pedido, o amor total, o amor integral, o amor universal que Jesus nos legou e nos ensinou. Muita saúde, muita paz, que Jesus nos abençoe e até a próxima reflexão.